Jaya Shri Radhe. Vamos dar continuidade aqui então à leitura do Chandipata, que são os tópicos relacionados à Mãe Divina. Nesse período de preparação para o Navaratri, hoje nós comemoramos o dia da deusa Sitala Devi Ma, que traz fim às grandes pandemias da humanidade. Então nós rogamos pela sua grande bênção, pela sua intervenção nesse momento que estamos passando, para que possamos compreender qual o aprendizado que devemos tirar dessa lição que o universo está nos dando em meio a essa pandemia, essa grande pandemia. Nós elevamos nossas orações aos pés de lótus da Mãe Divina, nós que vivemos no útero dela, no útero da Mãe Terra, conectados com ela pelo cordão umbilical. Tudo que vemos à nossa volta é ela, não existe nada além dela. A Mãe reside tanto dentro quanto fora. Da mesma forma que uma criança no útero da sua mãe é uma própria expansão do seu corpo. Nós nos movemos dentro dela e ela existe dentro de nós. Jaya Shri Radhe. Feliz Sitala Astami. O dia de hoje é o Sitala Astami, a deusa Durga na forma da deusa que dissipa as pandemias. Jaya Radhe. Então, dando continuidade ao estudo do Chandipata, nós estamos agora entrando no sistema de Atyamanya. Então, ele vai descrever aqui como fazer a purificação do corpo material para que possa ser ocupado a serviço da deusa. Então, se usa aqui um pequeno pote d'água, pode ser um copinho com água com uma colherzinha dentro. Esse copo ele é feito de bronze ou de cobre, e ele é o chamado Panchapatra, tá? Que ele é usado para purificação do nosso corpo material, para que ele possa ser ocupado como um templo da divina deusa. Então nós vamos limpar o corpo com a água sagrada. Nós já ensinamos esse processo, tem até um vídeo no YouTube da Escola Sarasvati, que chama Tilaka Seva, onde a gente ensina o banho sagrado e onde a gente vai marcar o corpo com as marcas da deusa. São 12 marcas nos principais chakras do nosso corpo. Então aí você pode fazer o Atyamanya junto com o Tilaka Seva, que ele vai ensinar o Atyamanya, tá? Que é a purificação das mãos, da boca e da recitação dos mantras para purificar o corpo inteiro. Então o primeiro mantra que ele traz, Om Keshavaya Namaha. Nós reverenciamos ao ser de belos cabelos. Então Keshava é um dos nomes de Krishna, porque ele destruiu o demônio Kesh. Tá? E ele também, porque ele ornamenta os cabelos de Srimati Radhika, ele é chamado de Keshava, porque ele serve a deusa ornamentando os seus cabelos. Então ele também é chamado Keshava. Tá? Então Keshava também quer dizer que ele tem belos cabelos. Om Madhavaya Namaha. Nós reverenciamos ao ser que é sempre encantador. Então, similarmente, Madhava é um dos nomes de Krishna, que significa que ele é o esposo da deusa da fortuna. Então, ele está sempre ao lado da deusa. Ele é seu esposo, seu companheiro. E a deusa sempre anseia prestar algum serviço, porque a deusa é feita de amor, então ela sempre quer servi-lo, mas não porque ele é superior a ela. Na verdade, ele está aos pés dela, mas ela está ansiosa também por massagear seus pés. Então esses são os passatempos do casal divino. Eles disputam, a única disputa é para ver quem vai servir ao outro. Então, Om Madhavaya Namaha, nós reverenciamos a ele, que é Madhava, que é o esposo da deusa da fortuna. O próximo mantra é Om Govindaya Namaha. Nós reverenciamos a ele, quem é a luz acentuada. Govinda. Go significa sentidos. Um dos significados da palavra Go é sentidos. Então, Govinda significa que ele traz prazer aos nossos sentidos. Nós estamos tentando satisfazer os sentidos de diversas formas, mas isso só se mostra de uma forma miserável, porque tudo aqui nesse mundo é temporário. E quando satisfazemos o desejo, sentimos um prazer, nos apegamos a ele. Então, é muito difícil você realmente encontrar a satisfação através de tentar dar prazer a seus sentidos. Mas Govinda, quando invocamos o nome de Govinda, ele traz essa satisfação interna, satisfação dos sentidos espirituais. Então o próximo mantra, Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu. Om consciência, Om consciência, Om consciência.
Então aqui, nesse processo de Achamanya, você vai jogar a água 3 vezes na sua mão. Em cada vez que você joga a água com a colher, como a gente foi explicado, aí vai ser cantado um desses mantras. Om Keshavaya Namaha, Om Madhavaya Namaha, Om Govindaya Namaha. Aqui ele traz o mantra Om, mas dentro da nossa linhagem espiritual, nós trabalhamos com o Bija Mantra Shri, antes desses mantras. Shri Keshavaya Namaha, para indicar a presença da deusa no mantra, tá? Para indicar a presença dela, Shri, a deusa da fortuna. Então o próximo mantra é o mantra de purificação. Om Tat Vishnu Param Padam Sada Pashyanti Suraya Diviva Chakshu Satatam. Om, esta consciência da mais elevada posição, que sempre vê a luz da sabedoria, conceda-nos olhos divinos. Então esse é o mantra que a gente apresenta até para passar a tílaka, quando você dissolve a argila na palma da mão. Então se joga um pouco de água na palma da mão esquerda e uma pedrinha de argila, então, molhada ali e dissolvida nessa água, fazendo uma pasta de argila, as quais vai ser aplicada em 12 partes do nosso corpo. Se você assistir o vídeo, você vai conseguir entender melhor o que está sendo falado aqui. Om Tat Viprasapi Navo Juvi Granso Sumidrate Vishnu Tat Paramampadam. Om, este mestre nascido 2 vezes, quem está sempre sedento por receber o néctar da devoção. Ó consciência, vós estáis na mais elevada posição. Então aqui nós nos aproximamos da consciência que habita todos os corpos, da consciência que está no meu corpo, e nós a reverenciamos oferecendo devoção, porque a consciência está sempre sedenta pela devoção. Então o próximo mantra, Om Apavitra Pavitrova Sarvavastanga Topiva Yatsmare Pundarikashan Sabaya Bhyantara Shuti Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. Então, Om, o impuro e o puro. O impuro e o puro residem dentro de todos os objetos. Quem recorda os olhos de lótus da consciência universal é transportado para a beleza radiante. Então, contaminados ou purificados, todos se purificam com o cantar do santo nome de Deus. Então nós estamos invocando aqui a presença do casal divino. Nós estamos invocando Vishnu e Lakshmi. Vishnu e Lakshmi, Shri Vishnu. Shri significa a deusa da fortuna, toda a beleza da deusa da fortuna. Então o próximo mantra para purificação, Om Sarva Mangala Mangalaye Vareyam Varadam Shubham Narayanam Namaskritya Sarva Karmani Karayet. Toda a felicidade, de toda a felicidade, a mais elevada bênção de pureza e iluminação. Com a oferenda do respeito, nós reverenciamos a consciência suprema, Vishnu, que é a real executora de todas as ações. Om Suryas Chamati Mantrasya Brahma Rishi Prakriti Chandaha Apodevata Chamane Vinyogaha. Om. Estes são os mantras da luz da sabedoria. A capacidade criadora é o vidente. A natureza é a métrica. O divino fluxo das águas é a deidade, sendo aplicada na lavagem das mãos e da boca. Tá? Então, quando a gente apresenta o vídeo lá da Tilaka Seva, tá no canal YouTube da Escola Sarasvati. Você procura lá o Tilaka Seva, tá? Tilaka Seva, aí você vai ver a gente fazendo o processo de Achamanya. Tá? Achamanya, a purificação do corpo material para ser ocupado no serviço à deusa. Então a gente vai lavar as mãos e a boca, tá? Enquanto vai recitar esses mantras. Tá? Enquanto você recita esses mantras, você purifica a mão e a boca. Então, em seguida, desenhe o seguinte yantra, tá? O yantra do triângulo. Você desenha esse triângulo com algumas gotas de água ou pasta de sândalo em frente ao seu assento e coloque uma flor sobre o bindo, ou seja, o ponto no meio do triângulo. Então, dentro da linguagem tântrica, o bindo é o ponto de êxtase, que comparado com o intercurso sexual, a pessoa está se aproximando do orgasmo e ela ejacula, então ela perde o bindo, ela perde a sua energia vital, ela perde sua força e ela decai a sua energia. Então o bindo é como um surfista que fica surfando na crista da onda, ali ele se mantém,
Então, com diversão, porque não pode ser com tensão. Ninguém consegue segurar o ponto bindo do êxtase com tensão. Ele precisa estar completamente entregue e relaxado nesse processo de confiança na guiança da Mãe Divina. Então agora ele vai trazer a purificação do assento. Introduzindo os mantras de purificação do assento, o vidente é ele, cujas costas está ereta. A métrica é de forma muito bela. A tartaruga que ampara a terra é a deidade. Estes mantras são aplicados para fazer o assento livre de obstruções. Então, dentro dessa meditação da Mãe Divina, o Durga Shaptastha, nós vamos estudar aqui os diversos arquétipos do divino. Daqui nós compreendemos que o divino Brahman, o Brahman Supremo, o Espírito Supremo, ele é um só, mas ele vai assumir diversas formas para que haja todo o palco do amor. Para que haja o palco do amor é necessário diversas pessoas para poder construir o palco, para poder ornamentar o palco, para poder preparar o palco, colocar as cortinas, colocar o cenário, e depois vai precisar de diversos personagens e diversos atores para incorporar os diversos personagens da peça teatral. Então essa peça teatral é a peça que faz a emoção fluir através de lágrimas, de arrepios da audiência. Então, essa audiência é a pessoa que se identifica com o divino. E aí ela pode sentir a emoção divina, o êxtase transcendental. Então, dando continuidade aos mantras para a purificação do nosso assento, enquanto a gente vai sentar em asana para meditar. Hoje em dia a gente tem os mat de yoga, que são tapetes de yoga de material sintético. Mas antigamente mesmo, assim como os yogis meditam na Índia até hoje, se faz isso em cima de grama kucha, que é um material purificado, especial para as práticas de meditação de yoga, tá bom? Que é um material que nunca se contamina. Então, não é borracha, não é algo que vai contaminar a natureza, é algo produzido pela própria natureza. Então, a gente vai entrar em contato com os próprios elementos materiais. Então, esse assento geralmente é feito de grama kucha, de lã ou de pele de animal, tá? Então, esse assento, ele é comparado a Kurma Avatara. Kurma Avatara é a forma de tartaruga do Senhor Vishnu, que sustentou a montanha Mandara. Então, a montanha Mandara, dentro da mitologia védica, é a montanha que sustenta os planetas. É uma montanha muito grande, onde os planetas eles são sustentados em órbita por essa montanha. Não é uma montanha de pedras, mas de uma matéria mais sutil. Então, o Senhor Vishnu apareceu na forma de tartaruga no passatempo de bater o oceano de leite para extrair o néctar da imortalidade para os devas. Então, aqui nesse mesmo processo, nós estamos batendo o oceano de leite. Assim como alguém bate um pote de leite para produzir manteiga, nós estamos fazendo essa batedura do leite do nosso coração para produzir a manteiga, para mais tarde ser colocada no fogo da devoção e aí ser produzido o guia, o óleo que é retirado do leite. Então o mantra é o seguinte: Om Asanasya Mantrasya Meru Prista Rishi Sutalanchanda Kurmo Devata Asanopaveshane Vinyoga Om. Então você vê que o próprio mantra inicia com a palavra asana. Então asana de yoga não deve ser feito em tapetes de borracha, mas em grama kucha. Essa é a origem, né? Onde você vai se conectar com os elementos da natureza, não algo sintético. E também temos aqui também a forma de tartaruga abençoando esse local de meditação, onde vai ser colocada a montanha Mandara, que aqui é comparada à nossa coluna. Então, quando se diz que a montanha Mandara sustenta os planetas, você pode achar isso fantasioso, mas olhando para dentro do seu corpo, você verá a sua coluna sustentando os seus chakras, tá certo? Todos os órgãos do seu corpo são sustentados por essa coluna. Então, essa coluna, ela sustenta os nossos chakras, os pontos energéticos do nosso corpo, que são comparados aos sistemas planetários universais. É o macrocosmo e o microcosmo. Então, o próximo mantra, Ete Gandapushpe Om Rim Adhara Shaktaye Kamalasanaya Namaha. Com estas flores perfumadas, Ourim, nós reverenciamos a energia primordial situada neste assento de lótus. Om Pritvi Twaya
Drita Loka Devitvam Vishnuna Drita Twancha Darayamam Nityam Pavitram Kuru Chasanam. Ó Mãe Terra, tu mantens o domínio da deusa, tu és mantida pela consciência suprema, o Senhor Vishnu. Também mantenha-me eternamente e faça puro este assento. Então, antes da nossa prática de yoga, nós reverenciamos o local, o assento que nós vamos estar instalando ali para a nossa prática de meditação. E também nós instalamos ali a Mãe Terra, a presença da Mãe Terra. Oramos para a Mãe Terra para que ela nos dê a permissão de pisar sobre ela, a fim de servir o Absoluto. Om Gurubhyo Namaha. Om, eu reverencio ao Guru. Om Parama Gurubhyo Namaha. Om, eu reverencio ao Guru do Guru. Om Para Gurudevbhyo Namaha. Om, eu reverencio o Guru do Guru do Guru. Om Paramesti Gurubhye Namaha. Om, eu reverencio ao Guru Supremo. Om Ganganeshaya Namaha. Om, eu reverencio o Senhor da Sabedoria. Om Anantaya Namaha. Om, eu reverencio o Uno infinito. Om Ain Rim Klin Chamundayeviche. Om sabedoria, Maya, transformação. Om Namah Shivaya. Om, eu reverencio a consciência da bondade infinita. Então agora a gente bate nas mãos 3 vezes e instala. Bate as mãos 3 vezes, instala os dedos nas 10 direções: norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudoeste, nordeste, sudeste, acima e abaixo, repetindo: Om Ain Rim Klin Chamundayeviche. Om Ain Rim Klin Chamundayeviche. Jai Ama. Então, Durga Shaptasti é um manual de meditação, de prática de yoga, de oração, tá? De ritual, de ritualística. Então nós estamos aqui aprendendo a usar o nosso corpo, as nossas palavras, as nossas emoções, a nossa concentração em focar a atenção na Mãe Divina, na devoção à Mãe Divina. A Mãe Divina, ela é a própria devoção. Se alguém tem devoção no coração, é porque tem a presença da Mãe Divina no seu coração. Todos nós temos devoção. Se você não tiver devoção ao divino, você vai ter um time de futebol. Se você não tiver o time de futebol, você vai ter pela seu namorado, sua namorada, pelos seus filhos. Tá? Mas todos esses objetos de devoção são temporários, estão sujeitos ao nascimento e à morte. Então estão conectados com o fim, com o ciclo do tempo, início, fim, início, meio e fim. Então, assim, naturalmente nos apegamos ao objeto da nossa devoção. E se você não tiver um objeto de devoção eterno, você vai sofrer. Então, aqui a Mãe Divina está nos mostrando o caminho da devoção ao divino, porque existe o real objeto de devoção. Todas as outras formas de devoção ao time de futebol, ao país, elas são formas de devoção deturpada, são semelhanças, são reflexos pervertidos da devoção. Mas a verdadeira devoção é o amor divino, é a dedicação ao nosso verdadeiro eu, ao verdadeiro eu de todos os seres. Então, quando a gente consegue ver a presença divina por detrás das formas temporárias, quando a gente consegue ver Deus ali. Então, existe o verdadeiro objeto de amor. Quando você coloca o objeto de amor no local errado, então você sofre. É como dizer que não existe água porque você está num deserto e no deserto não tem água. Pode não ter água no deserto, mas a água existe. Aí, se você achar um oásis real, que não seja uma miragem, aí de fato você pode beber água. Porque a água existe. Então, da mesma forma, o amor existe. Ele só não se encontra ao alcance dos sentidos materiais. Por isso a purificação do corpo, por isso a percepção de que o amor verdadeiro ele existe além do corpo material. Ele existe na eternidade, no plano da eternidade. Esse amor verdadeiro é com o seu verdadeiro eu de todos os seres. Então, geralmente, as escrituras sagradas, elas nos colocam o caminho da devoção a Deus. Mas aqui esse livro, Chandipat, está nos trazendo a devoção à deusa. Tá? Então a deusa, ela é a própria devoção a Deus. Então a gente estava falando de Lakshmi Narayana. Lakshmi, ela é amada de Vishnu. Ela é a sua contraparte. Mas ela está sempre ansiosa por servi-lo. Ao passo que ele também quer servi-la. Na forma de Krishna, nós vemos como Vishnu está aos pés da deusa da fortuna, Shri Radha.
Então Radharani, ela controla Krishna porque ela o ama, porque ela se dedica completamente a ele, porque ela quer, a única ocupação dela é dar prazer a ele. Então da mesma forma, ele tenta servi-la de diversas formas, porque o verdadeiro prazer do amor está no serviço que se presta ao outro. Então, às vezes as pessoas veem a forma de Kali e dizem, é uma mulher que subjugou o homem. E as mulheres gostam de colocar às vezes isso como uma forma de feminismo. Mas a Mãe Divina não é feminista, nem machista. O casal divino, eles são unos, eles são um só. Radha, Krishna, Eka, Prana, Doderi. O casal divino são uma alma em dois corpos. Eles não estão competindo. A única competição que existe aqui é para ver quem vai servir mais, já que o prazer existe no serviço ao ser amado. Então, aqui nós estamos estudando a devoção à devoção. Nós estamos estudando ser devotos da devoção. Porque quando você é devoto da deusa, é ser devoto da devoção. Uma coisa é ser devoto de Deus. E aí você tem devoção à presença da deusa para você se devotar a Deus. Mas aqui nós estamos nos devotando à devoção a Deus. Então nós estamos nos devotando aos devotos de Deus. Aqueles que estão cantando, que estão orando, que estão pedindo por toda a humanidade, que estão trazendo luz para esse mundo, que estão trazendo uma palavra de esperança, que estão trazendo uma mensagem de luz. Tá certo? Então nós estamos nos devotando aos mestres, aos professores do passado. Por isso aqui nós reverenciamos o guru do guru, o guru do guru do guru, toda a ancestralidade de mestres que mantém viva essa tradição do Chandipati até hoje. Esse livro está sendo recitado aí na sua casa, está sendo recitado aqui na Escola Sarasvati, está sendo recitado da Índia, está sendo recitado em diversas partes do mundo. Essa tradição ela vem de uma geração após a outra, passando de um mestre para outro. Tá? Então, o verdadeiro mestre é aquele que é discípulo, que segue os passos dessa tradição, que segue os passos do amor divino aqui na Terra. Então, nós estamos cultivando essa tradição, mantendo viva essa oração à Mãe Divina. Quando se fala devoção à Mãe Divina, é devoção à devoção, devoção ao amor a Deus. Tá? Então, não é devoção só a Deus. Krishna diz isso no Gita. Aquele que diz que é meu devoto, não é meu devoto mesmo. Meu devoto é aquele que é devoto do meu devoto. Tá? Então a gente vai aprender aqui a cultivar essa percepção do amor divino em todos os corpos, em todos os seres, e como que é prazeroso servir ao próximo, como que é prazeroso servir aos nossos irmãos. E essa é a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo e da Mãe Divina, da sua mãe, que lhe ensinou, que lhe educou a trazer essa mensagem para o mundo. Então, feliz Páscoa a todos e feliz dia de Sitala Devi, bons rezos, boas orações, boas meditações, bons estudos. Gratidão por vocês estarem aqui acompanhando e fazendo reverberar estas orações no seu coração. Jaya Radhe, vitória ao amor divino, vitória à deusa, que é o amor divino.